Fala, povo de Deus, graça e paz. Eu espero que esteja tudo bem com vocês depois desses vídeos, a repercussão desses dois vídeos aí. Se você não assistiu, vai lá, assiste. Se você não é inscrito, não curtiu, não teve a oportunidade ainda de compartilhar, de comentar, vai lá deixar seu comentário. Apresente nas suas orações sempre esse canal, a minha vida. E para que Deus nos abençoe, nos direcione, que a gente sempre produza conteúdo, material aqui de qualidade para abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje a gente tem uma meditação assim que é um tanto quanto confrontante, que é justamente sobre relacionamentos que nós vamos falar hoje. Só lembrando, as redes sociais aí, as mídias sociais, elas vão ficar, acho que mais ou menos aqui desse lado aqui, do lado direito. Para vocês aí eu acho que vai estar do lado esquerdo. Mas o que acontece? Segue a gente, acompanha a gente lá. Eu vou colocar uma indicação também embaixo de um canal para vocês seguirem, que é de um amigo meu que me ajuda aqui nas gravações, que me ajuda nas edições, me ajuda em tudo, que é o Matheus, um rapaz que tem nos abençoado bastante. Vai lá, visita lá, tem algumas adorações, alguns covers, e eu tô fazendo alguns freelances lá de violão para ajudar ele também no canal dele. Então, visita esse canal, abençoa ele e também nos abençoe aí. Se você não viu os outros vídeos, como eu falei, vai lá, puxa aí na listazinha, são dois vídeos bem rápidos, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Para hoje, Mateus capítulo 18, versículo 15. Como eu falei, nós vamos falar sobre relacionamentos e tem algo assim na nossa geração, nos nossos dias, na nossa conduta com relação aos nossos relacionamentos hoje, que é uma problemática, que é a relação dos nossos relacionamentos com o nosso histórico de pecado. Depois que a gente pecou, depois que a gente se afastou do jardim, no caso, o homem agora ele passa a ter características nele e começa a desfrutar dessas características que não são tão boas assim. A gente vai ver lá na frente que Paulo vai escrever a carta à igreja da Galácia e a gente vai até citar alguns dos textos lá, vai citar sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, mais pra frente. Mas é que ele demonstra que a nossa carne, depois do pecado, corrompida no caso, ela começou a produzir coisas que não agradam a Deus. Os nossos relacionamentos começaram a ficar doentes, o nosso ciúme começou a ficar doente, a nossa forma de amar também ficou doente, adoecida, e os nossos relacionamentos com certeza também ficaram adoecidos. Se vocês forem pensar, lembrar um pouquinho aí do início da história nos relacionamentos, não deu muito certo. Vocês vão ver que depois da queda, Adão começa a colocar a culpa em sua esposa, a esposa coloca a culpa na serpente, ele já começa meio com um conflito, eles têm um filho, o filho deles nessa questão de relacionamento com Deus, e entre eles, vocês sabem que a história não acabou muito bem, um acabou matando o outro, isso tudo por influência do pecado e decorrente de toda essa queda e de como nós começamos a ficar bons em pecar. Isso foi aumentando de forma gradativa e também progressiva. A gente começou a ficar muito bom em ser pessoas ruins, se é que a gente pode aplicar assim. E sobre essa questão do relacionamento, ainda mais no corpo de Cristo, dentro da igreja, a gente tem muitas dificuldades, mas dificuldades mesmo, porque são pessoas que pensam diferentes. Às vezes o meu ponto de vista diverge um pouquinho do ponto de vista do irmão que está do meu lado, e essas coisas elas atuam de forma a influenciar, e quando essas coisas não somam, quando as pessoas não têm o filtro do Espírito Santo, alguém que nos ajude nos nossos relacionamentos, fazendo com que o nosso relacionamento volte à origem, que é a origem dos céus, isso gera uma série de conflitos e é muito problemático isso, e a gente vai meditar sobre essa questão. Eu queria já declarar assim de início que realmente não é fácil, irmãos. Eu posso dizer isso, já passei por algumas situações onde eu precisei sim pedir perdão, onde também já ouvi muitas pessoas me pedindo perdão, porque no relacionamento com o corpo de Cristo principalmente, a gente vai ter, como eu falei, divergências de opiniões, são pessoas que não entendem limites que a gente dá e tem dificuldades, é muito problemático. A nossa vida em Cristo e o nosso relacionamento, ela foi totalmente ofuscada depois do pecado, porque como Paulo fala à igreja da Galácia, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 22, nos Gálatas, Deus vai falar o seguinte para eles, através de Paulo, as obras da carne são
inimizade, raiva, ira, porfias, e aí vocês sabem do texto. E eu vou trazer aqui na mesa aqui pra gente falar hoje sobre essas respostas que nós damos dentro do relacionamento quando nós estamos totalmente debruçados, né, no caso, respondendo de forma carnal. Os nossos relacionamentos, eles começam a ter problemas porque a gente começa a responder com raiva, com ira, com inimizades, com contendas, mas a gente precisa de alguém para nos ajudar. A gente precisa do Espírito Santo. É muito interessante a gente parar para pensar sobre o fruto do Espírito e sobre aquilo que ele produz através do relacionamento dele com a gente, que é assim extremamente importante. Ele produz o amor através de nós, ele produz a bondade. Nós nos tornamos longânimos, assim como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O Espírito Santo nos ajuda a ter domínio próprio e isso ajuda muito nos nossos relacionamentos. E se não tratarmos assim, ou se não respondermos assim à problemática dos relacionamentos, a gente vai ter relacionamentos feridos, rompidos, relacionamentos muito rasos, relacionamentos que não são sólidos, isso em todos os aspectos. Eu poderia ter colocado aqui como tema principal, por mais que a gente vai usar hoje para a leitura, Mateus capítulo 18, versículo 15, 15 em diante ali. Eu poderia ter colocado aqui como texto para a leitura o resumão da lei trazido por Jesus. Jesus fala sobre relacionamento com Deus, vai falar assim: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Relacionamento direto com Deus. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Relacionamento com o meu próximo. São pontos importantes e que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Se os nossos relacionamentos com o próximo tiverem de forma problemática, a gente vai vendo relacionamentos problemáticos, meu irmão, você não pode nem ofertar na casa do Senhor, porque tem um texto bíblico que fala assim: se o seu irmão pecou contra ti ou tem algo contra, né, vocês estão em conflito, tem algum problema, e você está vindo entregar a oferta no altar, você está vindo entregar a oferta na casa do Senhor, antes você guarda essa oferta, vai se retratar com o seu irmão, vai pedir perdão para aquele que te feriu, aí depois que já tiver com o relacionamento curado, você vem e traz a oferta. Isso é muito sério, irmãos. Mateus capítulo 18, lá no seu finalzinho, no versículo 35, vai dizer assim: depois de Jesus falar com os discípulos, o texto que a gente vai ler hoje, eu vou colocar aí na tela, mas eu vou colocar Mateus capítulo 15 até o versículo 22. Para a gente resumir, eu vou ler o versículo 21 e 22 para vocês verem. O apóstolo Pedro, né, o discípulo de Jesus aqui, vai chegar para Jesus e perguntar para ele: olha, então Pedro, aproximando-se de Jesus ou do Senhor, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. E aí depois ele vai contar uma parábola de um homem que devia muito para um rei, para um senhor, e era tipo uma dívida impagável. E o Senhor manda procurar os filhos, a esposa para vender, até ele mesmo. Resumindo a história, o Senhor perdoa ele da sua dívida. Só que aquele servo, saindo daquele lugar, ele encontrou um conservo que também o devia uma certa quantidade, mas era muito, mas muito menor comparada ao perdão do Senhor sobre ele. E esse conservo, no caso, esse servo não perdoou o seu conservo e o mandou à prisão. E aí isso chega ao ouvido do Senhor, que manda chamar esse servo que foi infiel, e ele lança o servo na prisão para com que ele fique ali até com que ele conseguisse pagar todas as suas dívidas. E o versículo 35 é algo assim que é assustador. Olha para vocês verem o que está escrito no finalzinho dessa parábola de Jesus: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um de seu irmão e as suas ofensas. Irmãos, a gente tem um costume de falar assim: o único pecado que Deus não perdoa é justamente o pecado da blasfêmia. E é verdade, irmãos. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu queria colocar mais um pecado nessa lista aí que não tem perdão: o pecado de não liberar perdão. Irmão, isso é muito sério. Se você não libera perdão, você não será perdoado. Essa é a escrita do texto aqui do versículo 35 que a gente leu. A gente precisa... Eu sei que não é fácil, irmãos, não é fácil tratar de relacionamentos. Você olhar para a pessoa que te feriu, você abraçar essa pessoa, você lembrar da dor que ela te causou, e isso já não te trazer mais dor. Isso é muito profundo e muito sério, irmão.
que tem de pessoas dentro da igreja, se a gente for levantar aí dados, eu li isso em algum lugar, eu não me lembro aonde, mas eu me lembro que uma igreja ela fez um dado lá, que fez uma enquete entre as pessoas que estavam supostamente afastados da igreja, da comunhão, né, dos caminhos do Senhor. E a maioria da argumentação delas era por causa dessas questões de relacionamento. Pessoas que, o irmão interferia na minha vida, o pastor era assim, não sei quem era assim, fulano era assado e aquela coisa toda. Pessoas que têm dificuldades, irmãos, nos seus relacionamentos, e talvez você é uma dessas pessoas. Eu me encontrei, e às vezes me encontro nessa situação, onde eu preciso liberar perdão, ou eu preciso pedir perdão para as pessoas. Isso é muito sério. Se isso não acontecer na nossa vida, isso pode ser assim, meio que, como que eu posso dizer para vocês? Isso pode nortear as nossas vidas e pode até dar um rumo com relação à salvação, porque se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. E eu tenho aqui alguns pontos para nós observarmos acerca do perdão, é bem rápido. Primeiro ponto, irmão, ouça antes de falar, quando você for tratar os seus relacionamentos. A gente tem um texto lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Irmão, no meio da discussão, talvez você pecou naquilo dali, está passando vergonha, você está meio que com orgulho ferido, porque você não ouviu o lado da pessoa. E talvez também, essa pessoa também não te ouviu. O conselho bíblico para você é isso, ouça antes de falar. Seja mais tardio ao irar-se, ao falar, ao argumentar, e escute essa pessoa. Ali tem verdades a serem faladas, e assim como você também tem as suas verdades a serem faladas. O interessante é o conselho bíblico para tratar sobre isso. O conselho bíblico que está lá no versículo 20, versículo 15, que a gente leu do capítulo 18 de Mateus, depois vocês dão uma lida, é muito interessante esse texto. Ele fala para você trazer esse irmão em particular e tentar tratar com ele. Se você não conseguir, traz 2 ou 3 testemunhas, para as testemunhas terem acesso aos fatos e elas realmente verem que essa pessoa não quer liberar perdão, que ela não quer te perdoar, o que talvez você também não conseguiu. E o que o texto está dizendo é isso. Às vezes você não vai conseguir tratar seus relacionamentos sozinho. Chame pessoas espirituais para te ajudar nisso. Tudo bem que você não precisa envolver elas no meio da história, mas ter alguém ali para orarem junto, para vocês lerem uma palavra junto, pode ajudar demais na reconstrução dos seus relacionamentos. Um segundo ponto muito importante é responder com calma, irmãos. Está lá em Provérbios 15:1. Olha o que está escrito: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. Meu irmão, se vocês estiverem conversando num nível tranquilo, num nível mais calmo da situação, vocês podem ter certeza que essa conversa não vai virar uma discussão e vocês vão conseguir resolver através da ajuda do Espírito Santo. Mas se um tentar começar a falar mais alto que o outro, irmão, eu já vi casos assim de quase saírem no tapa, então eu acho que não vale a pena, e o conselho bíblico é justamente esse, irmãos, não vale a pena uma resposta ríspida, tratar com ignorância, tentar mostrar a postura. Quando nós estamos tratando de reconstrução de relacionamento, é necessário ter calma. Terceiro ponto aqui para nós pensarmos é não retrucar aquilo que está sendo falado. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Isso é uma recomendação paulina para a igreja de Roma, porque eles tinham dificuldade com relação ao mal, eles sempre pagavam mal com mal, e a grande verdade é que a gente não pode pagar mal com mal. Essa pessoa que te feriu, ela com certeza não usou de empatia, ela não se colocou no seu lugar, e dificilmente ela vai se colocar se vocês não sentarem para conversar. Uma conversa branda faz com que a pessoa entenda o seu lado e você também entenda o lado da pessoa, isso fica mais tranquilo. É como se aquele mar revolto, aquele mar perturbado, que traz uma perturbação muito grande, ele desse uma tranquilizada para com que esse problema de relacionamento seja tratado. Relacionamento com o próximo, a gente precisa de pensar também na paciência ao tratar da reconstrução dos relacionamentos. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 18. O homem irritável provoca dissensões, mas quem é paciente acalma a discussão. Quer ter uma discussão tranquila? Quer ter um diálogo tranquilo nos momentos de cura para relacionamentos, irmão? Seja calmo e paciente. Seja paciente.
O tempo da conversa entre vocês vai trazer a resolução daquilo porque vocês oraram antes, porque vocês pediram a Deus isso antes, e Ele vai ajudar vocês nessa grande e gigante dificuldade, que é justamente a cura, procurar o relacionamento reconstruído. E o último ponto para a gente finalizar é perdoar ou pedir perdão. Irmão, isso é muito sério. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem assim como o Senhor lhes perdoou. No final dos nossos conflitos, a gente vai se deparar com essa palavra, com essa porta a ser aberta, que é justamente a porta do perdão ou do pedir perdão. Que Deus ele possa te ajudar, meu irmão, nos seus relacionamentos, que Ele possa me ajudar nos meus relacionamentos. Eu sou muito jovem, tenho 22 anos, eu não sei o que os relacionamentos futuros daqui até, quem sabe, a minha morte, se assim Cristo me levar no ponto onde vai chegar o fim da minha vida, vamos falar assim. Eu não sei daqui até lá como vão ser os meus relacionamentos, que existe algo que todos nós vamos encontrar quando a verdade do problema do relacionamento ela vem à tona, que é justamente a questão do perdão. O perdão ele é alimentado por um sentimento natural nosso, que é a questão do orgulho, irmãos. A gente tem dificuldade de liberar isso por causa do orgulho que atua dentro da gente. E eu tenho uma ministração, eu trouxe até o tema dela aqui, coloquei no esboço, uma ministração um pouco antiga guardada, que fala sobre as marcas de uma igreja que está em coma. E uma das marcas da igreja que está em coma é uma igreja que guarda mágoas, uma igreja que não perdoa. Tem uma frase muito famosa aí, que o pessoal diz que guardar mágoa é como você tomar um veneno pensando que vai matar outra pessoa, quando na verdade você só está se matando. Guardar mágoa, irmão, só traz dor, isso pesa, isso é ruim. Não conseguir olhar na cara do seu irmão, do seu próximo, isso é problemático, irmãos, isso atrapalha em muitas coisas. Então, o meu conselho para você aqui hoje é isso: alimente na sua vida essa oportunidade do perdão. Alimente na sua vida a possibilidade de pedir o perdão para a pessoa e de perdoá-la. Eu sei que a situação nesse conflito que você se encontrou foi uma situação assim que você tem a sua razão e você quer argumentar, você quer colocar a pessoa no lugar dela, mas o conselho bíblico para você aqui hoje é: não faça isso. Não faça isso. Perdoe, libere perdão, tenha coragem para pedir perdão. Isso é uma instrução bíblica para nós, isso é uma instrução dos céus para a nossa vida. O próprio Cristo fez isso por nós. Então, esse é meu conselho para você. Tem uma historinha que eu costumo contar, só para a gente finalizar. Um senhor, ele muito sábio na cidade, e iam ter uma rixa de cachorros lá, o pessoal ia colocar cachorros para brigarem, e convidaram esse senhor para ele fazer o quê? Para ele chegar lá e dar um conselho sábio sobre aquela briga, para eles vencerem nas apostas. E o senhor chegar lá e ver aquilo e falou: não vou participar dessa situação, isso é ilegal, isso não é certo, e aquela coisa toda. E aí os caras só falaram assim: não, então só nos dá um conselho, senhor sábio, porque assim, a sua sabedoria ela é muito, mas muito extensa, e quem sabe um conselho que você nos dá pode nos fazer ganhar na aposta. E o velhinho falou assim: quer que eu dê um conselho para vocês, já que eu vim até aqui, né? O conselho que eu tenho para vocês é esse: o animal que vai vencer é o animal que vai estar mais alimentado. Aquele que vocês verem mais robusto, mais alimentado, esse vai ser o vencedor. E é assim também, irmãos, na nossa questão de cura para relacionamentos. Você precisa alimentar na sua vida o perdão. Comece a alimentar isso, irmãos. Comece a orar por essa pessoa. Ore pelos seus inimigos, apresente eles. Comece a falar: Senhor, eu não tenho forças realmente, Senhor, eu queria mostrar o meu lado da história, eu queria mostrar para essa pessoa que ela está errada, mas a grande verdade é que você precisa de Jesus e precisa liberar o perdão para que você seja perdoado. Isso é muito sério, isso é muito atual e pertinente. Eu tenho certeza que você está me escutando, você precisa se retratar em alguma área de relacionamento com o seu próximo aí. Algumas coisas aconteceram, seja para pedir perdão ou para perdoar pessoas. O meu conselho para você é isso: libere isso, não é seu, irmão. Não deixe isso te machucar, não deixe isso fazer você ficar para baixo. Entenda que Jesus te perdoou, entenda que você está livre, você não precisa carregar esse peso. Ele já carregou o peso por você. Não carregue isso, não retribua mal com mal, perdoe, libere perdão, volte a amar essa pessoa. Perdão, irmão, não está vinculado à amnésia, a esquecimento.
Muitas pessoas falam, não, irmão, você vai perdoar e vai esquecer. Não, isso é uma doença, isso precisa ser tratado. Se você está esquecendo de alguma coisa, vai no médico, você precisa se tratar. Isso chama amnésia. Mas o perdão, ele é a possibilidade de se lembrar da dor que você sentiu e ela já não não ter mais o peso que ela tinha antes. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Que Deus possa confrontar vocês, possa também me ajudar nos meus relacionamentos, nos seus relacionamentos, para com que o reino dos céus cresça e para com que a igreja dele não tenha marcas de uma igreja deficiente, mas sim de uma igreja que entendeu quem é Cristo e imita Ele. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Estou muito feliz de estar gravando esses vídeos aqui. Se isso tem sido relevante para você, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente lá. Você é uma bênção, meu irmão. Tchau, tchau, graça e paz. É isso.